amadurecimento, compromisso em prestar informações corretas para a população, um intenso trabalho que envolveu aspectos humanos, médicos, ambientais e técnicos, muitos desafios e aprendizado. Ao compartilhar conhecimentos e experiências, os profissionais da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que trabalharam na resposta ao acidente radiológico com o Césio 137 em 1987, têm muito a contar. Foi identificado por um físico que trabalhava em Goiânia. Ao verificar o que estava acontecendo, ele não era da CNEM, e ele, sem dúvida, ao utilizar um aparelho, verificou que tudo indicava como realmente foi a contaminação de um material radioativo. E, a partir daí, ele começou a tomar a primeira providência, que foi isolar a fonte, e ao isolar a fonte, ele, quer dizer, isolar o pedaço da fonte que ainda existia, né? Ele passou a ter uma ação importante, porque ele pediu para ser comunicado à CNEM. Eu não estava no Brasil, tá? Eu estava em Viena, numa reunião da Comissão Brasileira, da Agência Internacional de Energia Atômica, que eu era o governador brasileiro por ser presidente da CNEM. Quem estava no exercício da presidência era o Fernando Giovanni Bianchini, e o Bianchini, de imediato, chamou o Rosenthal e o Carlos Eduardo e despachou o Carlos Eduardo e o Rosenthal para Goiânia para começar a fazer uma série de ações. E eles, chegando a Goiânia, eles constataram realmente que se tratava de um acidente bastante sério. Eu, particularmente, tomei conhecimento desse acidente aqui no RD, ao final de uma tarde em que a diretora Ana Amélia Mendonça me chamou, junto com mais duas pessoas, e disse: houve um acidente em Goiânia com uma contaminação muito extensa, e logo em seguida veio a informação que era césio. E césio, como é cloreto de césio, é um material higroscópico, então a capacidade dele de contaminar e se dispersar é muito grande. Ela nos pediu para ir a Goiânia no dia seguinte, e o Júlio Rosenthal já estava lá. Foi ele quem deu as informações iniciais sobre o impacto que já estava ocorrendo, inclusive da monitoração das pessoas. E no dia seguinte fomos eu e mais dois médicos, o Nelson Valverde e o Alexandre Oliveira, em direção a Goiânia. Chegamos em Goiânia e constatamos realmente que a coisa tinha um impacto bastante grande, uma vez que as pessoas já estavam se apresentando com um grau de contaminação muito forte, com indícios de que tinham recebido doses muito elevadas. Já no dia seguinte, né, o Dr. Valverde já estava preparando os pacientes para enviar para o Rio de Janeiro, para o Hospital Marcílio Dias, para fazer o tratamento ou os cuidados que poderiam ser feitos de forma a minimizar os efeitos da radiação. É importante dizer que a Marinha tinha a seu comando o Hospital Marcílio Dias, que era o único hospital em que havia alguma conceituação de contaminação. E o Exército tinha um grupo realmente que era da ESIE, que foi mandado de imediato para Goiânia, e eram pessoas acostumadas a lidar com tratores e máquinas pás carregadoras, etc. Eram operadores de campo. E esses dois grupos foram extraordinários nessa ação. É importante citar que a aeronáutica entrou participando como? Não dava para trazer um paciente para o Rio ou locomover alguma coisa contaminada mais rápido. Era necessário ter um processo que a aeronáutica de pronto possibilitou, tanto para carregar os pacientes que tinham sofrido doses maiores de radiação para o Hospital Marcílio Dias no Rio, de Goiânia para o Rio, e vieram em avião especial da aeronáutica, como do retorno, depois infelizmente, de 4 das pessoas que faleceram, para Goiânia, como consequência do acidente. Com o apoio da Secretaria de Transporte do Estado, saímos com o nosso staff em busca da identificação desses pontos. Em 48 horas, no máximo 72 horas, todos os pontos contaminados de Goiânia foram identificados. A nossa equipe foi de uma eficiência, de uma rapidez, de um desprendimento, de um profissionalismo absolutamente impecável. Quando eu digo equipe, eu cito primeiro
o IRD, que foi quem teve uma participação maior, né? Depois os outros institutos da CNEM, IPEM, CDTN e o IEM, né? Mas essa participação foi fundamental. E o ponto importante que eu acho nisso aí, que muitas vezes é colocado assim à margem de um processo, é quando você vê aquelas imagens dos nossos técnicos, dos nossos colegas vestidos de amarelo com bota, daquilo dava a sensação para a população de que eles estavam protegidos da radiação, né? Na realidade, eles estavam protegidos ou se protegendo de uma possível contaminação. Eu não me lembro de ter tido nenhum caso de nenhum profissional que tenha se recusado de realizar seu trabalho por radiofobia. No início, naquilo que eu chamo de primeira fase, nós tentamos organizar nosso trabalho tendo em vista, em primeiro lugar, o atendimento às vítimas. Essa é a nossa principal preocupação. Logo em seguida, nós tentamos isolar as áreas altamente contaminadas, separando, né, as pessoas dessas áreas, isolando essas pessoas, isolando esses locais e fazendo uma triagem do público. No início, nessa primeira fase, os técnicos da CNEM, em particular do RD, em sua maioria, tiveram que fazer remoção de pedras, remoções de calçadas, remoção de eletrodomésticos, tiveram que atender as vítimas, fazer triagem desse público todo, porque essas pessoas, elas estavam discriminadas. Essa é a palavra que a gente tem que usar nesse acidente de Goiânia. As pessoas estavam discriminadas, e não discriminadas apenas na sociedade, não discriminadas apenas no estado de Goiás, elas estavam discriminadas no Brasil inteiro. A falta de conhecimento da população, eles não sabiam o que estava acontecendo, o que ia acontecer com eles, só sabiam que estavam vivendo, passando por uma situação dramática demais e eles não tinham noção do que era aquilo. E a gente tinha que passar para eles confiança, tranquilidade, para que eles não entrassem em pânico. Nós então resolvemos montar um grupo de descontaminação química. Nós entramos nessa fase de ajudar a diminuir, não só tecnicamente que nós diminuiríamos o rejeito para o repositório, mas também de diminuir a perda pessoal das pessoas em termos de conteúdo, de objetos, né? Situações, né, distintas, a gente conviveu, que era por exemplo, ir num lugar que tinha crianças com fralda, né, e chegar, a gente perceber que a fralda estava contaminada, e aí, como é que a gente vai fazer? Vai tirar a fralda e vai ficar... Então a gente chegava, lavava, limpava, removia e devolvia a fralda para a pessoa reutilizar. E era um sofá que a gente também conseguia limpar. Então esse desafio foi muito interessante, porque a gente está acostumado a trabalhar num laboratório, né? Lidar com a química dentro do laboratório. Então a gente teve que lidar com a química em loco, na natureza, numa situação completamente adversa. Eu, principalmente, era bastante utilizada assim, pelos engenheiros, porque às vezes a casa tinha uma certa dose, mas eram as telhas que estavam empoeiradas, com poeiras contendo césio. Então eu era bastante utilizada pela minha estatura, me colocavam em cima do telhado, né, para eu lavar. A gente tinha umas lavadoras a jato, né, aqueles jatinhos que a gente botava a solução de alume, jogava essa solução de alume nas telhas, recolhia a solução que tinha sido utilizada, que essa solução estaria contaminada, né, ia para rejeito, e as telhas ficavam limpas e a casa liberada para utilização sem problemas. Talvez, às vezes, uma telha ou outra continuasse ainda contaminada, aí você só trocava uma telha, duas, meia dúzia, num telhado de 500 telhas, né? O REC sempre foi um grande líder para a gente, estava lá conosco o tempo todo. Então, acho que isso aí sim, fazer as pessoas buscarem energia onde não tinham mais, entendeu? Você imagina se trabalhar com aquele macacão duplo sobre a roupa, duas luvas, uma máscara fechada ali e trabalhar direto ali. Essas pessoas, elas sofriam muito porque a cada momento chegava um técnico, elas sabiam que significava uma perda em suas vidas. Pode ser uma perda material, uma perda a partir de uma lembrança, de alguma recordação. Ora, eu vi muitas dessas pessoas, quando a gente estava descontaminando suas residências,
Eu vi muitas pessoas chorarem. Trabalhava de manhã, de 7 da manhã e até 6, 7 horas da noite, às vezes, para poder, botava iluminação na rua 57, para a gente terminar. Cada dia, cada trabalho foi um aprendizado, né? E depois a gente trouxe isso para o Instituto, a gente acabou desenvolvendo novas técnicas aqui dentro para atendimento de emergência, a gente melhorou o nosso sistema de atendimento à emergência, a gente pratica o atendimento à emergência, situações, simulações de acidentes. Esse pessoal todo foi, sem dúvida, de um envolvimento a toda a prova. Nós trabalhávamos praticamente, não só em Goiânia, mas também dentro dos institutos, praticamente 24 horas por dia, porque nós havíamos adotado um comprometimento. O comprometimento era que nós devolveríamos a cidade descontaminada para os habitantes antes do Natal. E isso foi efetivamente concluído. E com uma coisa importante, verificar o nível de apoio que o governo nos deu, foi que, além disso, eu havia me comprometido com a minha equipe que estava descontaminando Goiânia, que eles devolveriam o Goiânia descontaminado para as suas famílias antes do Natal, mas que eles iriam passar o Natal com as suas famílias, porque o trabalho havia sido concluído. Foi uma grande escola para você poder amadurecer muitas técnicas e muitos conceitos, muitos modelos que foram desenvolvidos para interpretar isso, não só pelo RD, mas o RD e os outros institutos, né, em cooperação com outros institutos no mundo inteiro. E a prova cabal disso é a quantidade de trabalhos científicos que foram publicados em revistas de primeira linha. Até hoje eu sinto efetivamente que existe uma das coisas que eu gostaria de ter, que tivesse acontecido, é que a Leide tivesse se recuperado bem. Só 2 nomes eu acho que mereceria registrar e eu peço permissão a todos os outros para, ao citar esses 2 nomes, considerar todos os outros envolvidos no processo. Um é o Júlio Rosenthal, né, que já nos deixou, que teve não só um papel importante durante, mas após o estabelecimento de toda a estrutura de rejeito, e o Dr. Rex, que é um ícone para todos nós e que representa a comunidade como um todo. Eu, falando desses 2, estou falando de todos os outros.